Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da comunidade. Eu já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai respondendo. Tá? Pegue sua Bíblia, sua caneta e sua agenda para que a gente possa dar início ao nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos lendo o capítulo 11 do Evangelho de São Marcos. Ontem não deu para mim fazer o estudo bíblico, e nem postar o de antes de ontem no YouTube. Mas hoje eu vou colocar tanto o de hoje como o de quarta-feira no YouTube, certo? Capítulo 11 do Evangelho de São Marcos. O mistério de Jesus em Jerusalém. Entrada messiânica em Jerusalém. Versículo 1. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai e trazei. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns do que ali se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam: Como Jesus havia dito, e eles o deixaram partir. Levaram a Jerusalém o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele e os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A gente vê aqui Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, que significa salva-nos, ó Deus. E aí essa mesma multidão que aclama Jesus, muito fervorosa, sabendo que Jesus era o Cristo, o Rei, o enviado por Deus. Só que aquele pessoal não tinha compreensão de como seria este reino. O povo achava que Jesus viria com a força de militar e conseguiria tomar Jerusalém do poderio dos romanos. E aí aquele povo aclama, até que a gente canta hoje, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. É esse mesmo canto de aclamação aqui que os judeus aclamavam Jesus na entrada de Jerusalém. A figueira estéril. No dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se achara algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Na frente a gente vai dar um pouco dessa explicação sobre a figueira. Os vendedores expulsos do templo, versículo 15. Chegando a Jerusalém e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e compradores que lá estavam. Viram as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Jesus entra no templo e lá está muitos cambistas, muitos vendedores de pombas. Os cambistas eram aqueles que trocavam as moedas, porque no templo só se aceitava a moeda judaica, não se aceitava a moeda romana.
E aí os cambistas se beneficiavam com essa troca, né? Por essas moedas e não raras às vezes tiravam mais do que era para aumentar o seu patrimônio. E os vendedores de pombos, porque no tempo se oferecia pombas, né? E aí muitas vezes aqueles vendedores, mas só quem oferecia era o sacerdote, e aqueles vendedores vendiam aquelas pombas mais de centenas de vezes, para a mesma pomba vendia para outras pessoas, né? E aí assim tinha um lucro muito grande. Enquanto 100 pessoas viessem comprar a mesma pomba para ser sacrificada, e ele vendendo como se para cada um fosse uma, então eles lucravam muito. E Jesus se irrita com essa situação de corrupção dentro do templo, né? E joga as mesas dos cambistas, né? Outros evangelhos dizem que ele trançou o chicote e deu chicotada nesse povo, né? Mas para a gente ver o zelo de Deus. O Senhor não quer que a igreja, a casa de Deus, seja um lugar onde habita a corrupção. Certo? Se Jesus fez isso aqui naquele tempo que ainda não era a igreja verdadeira, imagine quando ele voltar na sua glória, né? Se ele encontrar alguns que fazem isso. Certo? A figueira seca, fé e oração, versículo 20. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoastes, secou. Jesus respondeu: Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer no que diz, se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quando suplicardes e pedirdes, crede que já recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Aqui, quando eles retornam pelo mesmo caminho, a figueira está seca. A figueira é referência ao povo judeu, que foi cuidado, foi plantado, foi cultivado, mas não deu frutos. Quando Jesus veio ao mundo para receber aqueles frutos que foram plantados durante todo o Antigo Testamento, os judeus não tinham frutos. Eles não colocaram à frente todo o ensinamento do Antigo Testamento. E é por isso que eles secaram até a raiz. E se nós também não produzirmos frutos, nós iremos secar até as raízes. O Senhor ele já colocou no nosso coração a semente boa, para que essa semente cresça e dê frutos. É necessário trabalhar para que haja frutos verdadeiros, frutos de santidade, frutos de mudança de vida. E aí Jesus vai dizer que Pedro não se admire com isso, que se a gente, na nossa oração, acreditar e não duvidar, a gente fará coisas muito maiores que aquelas que Jesus fez. Porque ele está junto do Pai a interceder por nós. E Jesus disse que quando nós formos orar, que nós rezemos já acreditando que aquilo que a gente está pedindo vai acontecer. E isso nos acontecerá. Certo? E nós não duvidemos na nossa oração. Eu sei que é muito difícil quando a gente vai rezar. Já cria-se uma barreira no nosso coração, da gente achando que não vai dar certo. Mas Jesus disse, se nós não duvidarmos no nosso coração, aquilo que nós pedimos sucederá. Se for de acordo com a vontade de Deus, se for para a nossa salvação. Certo? Tem este porém, porque Deus não vai dar algo que a gente se perca pelo meio do caminho. E Jesus disse, quando nós formos orar, que a gente sempre se lembre, se tem alguém que a gente precisa perdoar, se houver, que a gente perdoe, para que Deus também nos perdoe. Questão dos judeus sobre a autoridade de Jesus, versículo 27. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto eles circulavam no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles perguntavam, com que autoridade faz essas coisas?
Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: Eu vos proporei uma só questão. Respondei, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-lhe. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João de fato era um profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus então lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ele é interpelado aqui sobre a autoridade dele. Jesus vai perguntar: E com que me responda? O batismo de João era do céu ou era dos homens? E aqueles judeus começam a raciocinar. Se a gente for dizer que é do céu, ele vai perguntar por que vocês não acreditavam nele. Se a gente responder dos homens, é de temer a multidão, porque todos acreditavam. Olhem a dureza do coração daqueles que estavam à frente do povo. Eles, de fato, não acreditavam que o batismo de João era do céu. Mas eles sabiam que o povo humilde, que a multidão, acreditava que João verdadeiramente era um profeta. E aqueles homens se endureceram o seu coração. Não querendo acreditar em João, mesmo vendo aqueles mais simples, os mais humildes, acreditando. Porque verdadeiramente o reino dos céus é para os humildes. Aqueles que querem saber de tudo, aqueles que acham que sabem tudo, se endurecem e não abrem o seu coração, mesmo vendo outras pessoas testemunhar. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva também no canal da comunidade no YouTube. Divulgue entre seus amigos, seus familiares. E também não deixe de nos acompanhar nesse estudo bíblico que é diário, para que a gente possa cada vez mais ter amor pela palavra de Deus. Deus nos abençoe, nos conduz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.